Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou tratar aqui de 3 pontos que eu quero que vocês entendam de uma forma definitiva a respeito de IPCA, o histórico de inflação do Brasil e, finalmente, qual o impacto nos fundos imobiliários de papel. Eu vou trazer aqui uma perspectiva do que aconteceu no final do ano de 2022 e qual a minha perspectiva de rendimentos para o ano de 2023 de alguns fundos imobiliários que eu tenho aqui em vista. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, vamos para o vídeo. Bem, de início eu quero pedir aqui para você se inscrever aqui no canal, estamos quase chegando aos 800 inscritos, e para que você consiga se identificar um pouco melhor aqui com o conteúdo do canal, eu tenho basicamente 3 frentes aqui. Primeiro, a minha carteira pública de investimento, outro é sobre notícias de empresas específicas e conhecimentos gerais a respeito de investimentos e filosofias de investimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, claro, se inscreva aqui no canal, curta os vídeos e acompanhe tudo mais. Para esse vídeo de hoje, eu vou deixar aqui na timeline do vídeo toda uma identificação, especialmente ali dos capítulos do que eu quero tratar. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a noção ali do IPCA, sobre o histórico inflacionário do Brasil, o porquê que eu acho que 2023 será um período também de alta inflação, e finalmente eu vou tratar aqui de 3 fundos imobiliários de papel que eu considero que terão altos rendimentos neste ano de 2023. Indo aqui para minha tela, eu vou trazer para vocês um histórico basicamente de todos os anos aqui a respeito da inflação que nós tivemos no Brasil. Então, para que você consiga olhar aqui de uma forma bem resumida, a gente tem um período aqui de inflação, e aqui nesse site que eu peguei desde 2003, só para que a gente tenha uma noção, num período basicamente dos últimos 10 anos, o que aconteceu com a história do Brasil. Se você for ver aqui, todo esse período que nós estamos traçando aqui, nós tivemos períodos de inflação razoável, aqui na casa dos seus 5,9, tivemos inflação aqui na casa dos seus 10,6, e claro, todo um período ali que se seguiu, nós tivemos uma alta, vamos dizer assim, nos valores que nós consequentemente perdemos de compra. Então, para que a gente consiga entender mais ou menos o que esse índice aqui inflacionário e progressivo no Brasil ele significa. Basicamente é o seguinte: se em 2013 você tinha, por exemplo, R$1.000 e você conseguia fazer uma determinada compra, naquele ano que você perdeu, por exemplo, aqui 5%, aqueles R$1.000 eles já não vão comprar a mesma coisa. No ano seguinte, você teria, entre aspas, os mesmos 1.000, nominalmente, no entanto, eles seriam capazes de comprar apenas R$950. Mais ou menos uma conta bem básica, só para que a gente consiga entender. E esses mesmos R$950, no ano seguinte, com 6% de inflação, já consequentemente conseguiriam comprar menos. E sucessivamente, o nosso dinheiro vai perdendo valor. Claro, o próprio trabalhador, ele tem ali os reajustes anuais que tem no seu salário, mas normalmente eles não conseguem cobrir essa inflação. Porque o que acontece? Como que o IPCA ele é calculado? Basicamente ele pega uma cesta aqui de coisas entre alimentação, vestuário, transporte, lazer, moradia, e ele tira mais ou menos uma média de quanto que o IPCA, quanto que a inflação deveria efetivamente ser. Então, por exemplo, se você teve um aumento nos alimentos de 20%, mas, por exemplo, nos transportes você não teve aumento nenhum, eles dizem que a inflação média foi, por exemplo, de 10%, porque a gente pega esses 20 dividido por 2 ali. Claro, eu sei que alguns pesos ali são diferentes em relação a determinados itens que temos ali dentro da cesta do IPCA, mas só para que a gente consiga entender mais ou menos como que esse mecanismo funciona. Pois bem, enxergando que todo o período no Brasil ele foi de inflação, qual que é a perspectiva histórica, consequentemente, que nós vamos ter para o IPCA? Basicamente, eu enxergo para todos os anos vindouros que o Brasil ele continuará fazendo com que a própria moeda perca valor por conta de índices inflacionários. E isso é normal em quase todo mundo, claro, com índices ali diferentes de inflação. Mas o que é importante ter em perspectiva é o seguinte: o Brasil é um país com um histórico de inflação bastante alto. Claro, aqui a gente precisa enxergar motivos pelos quais isso aconteceram em determinados momentos da nossa história, mas sem querer trazer o vídeo de uma forma tão longa, já é interessante você ter uma noção de que o Brasil é um país inflacionário e que o histórico é inflacionário. Bem, já entendido isso, é interessante a gente notar aqui o que aconteceu neste ano de 2022 e qual a minha perspectiva para o ano de 2023.
Começando aqui por 2023, é interessante a gente notar que nós tivemos aqui um período deflacionário. O que isso significa? De uma certa maneira, significa que o nosso dinheiro ele ganhou um certo valor, porque as coisas elas ficaram mais baratas em um determinado período. Claro, isso aqui, considerando todo o histórico inflacionário do Brasil, basicamente não é nada. 3 períodos ali de deflação não são suficientes para, num longo prazo, justificar uma queda dos preços ou alguma outra coisa. Claro, se nós tivéssemos um ano inteiro de deflação, isso seria muito positivo, mas a princípio esse não é o caso. Passando aqui um pouco para frente, uma outra notícia do porquê que eu acho que nós teremos no ano de 2023 um período de alta de inflação. Claro, interessante a gente notar, por exemplo, dentro de uma cadeia aqui de logística das coisas, o porquê que o IPCA ele aumenta tanto, e o principal fator são os combustíveis, ali tanto gasolina, diesel, o próprio álcool também. Qual que é o ponto interessante da gente notar? Então imagine o seguinte, você é um produtor ali de milho, e aí para que esse milho, as sementes elas cheguem até você, é necessário um caminhão que leva para você todas essas sementes e lá você faz a sua plantação no seu trator, que também vai gasolina. Aí depois que você tirou esse milho, claro, também com o auxílio de trator e caminhões, você leva para uma determinada indústria, ela faz a transformação, coloca aquele produto final no caminhão e finalmente coloca na sua estante. O que acontece? Se você tem uma alta nos combustíveis, consequentemente, esse valor ele será repassado no produto final. E você, ali na ponta final, vai ter um aumento naquele produto. Então, se você comprava uma bolacha a R$3, talvez ela comece a custar para você alguma coisa em torno de R$3,10, R$3,20. É um aumento, talvez, insignificante quando você olha nessa perspectiva. Agora, num cenário macro, ou seja, num cenário onde você coloca toda a sua economia doméstica com um aumento expressivo como esse, isso faz com que o seu dinheiro, a sua capacidade de compra fique afetada. E, consequentemente, você tem ali uma inflação, você tem uma redução no seu poder de compra. E com a isenção que nós tínhamos do ICMS sobre os combustíveis, os estados eles ficaram com uma arrecadação bastante baixa nos últimos tempos. Isso fez com que nós tivéssemos um desequilíbrio ali na balança entre a arrecadação e os gastos que o governo tem. Então, para que o governo ele pudesse recompor esses gastos e efetivamente ter uma frente ali de custos, ele falou o seguinte: olha, governo federal, nós não podemos mais manter essa isenção de ICMS sobre os combustíveis, nós temos que voltar com isso. Então, aquela isenção que existia lá atrás, ela tem que cair por terra e a arrecadação ela tem que voltar a ser efetiva. Então, eles colocam aqui que os estados avaliam aumentar o teto geral do ICMS, nós temos aqui uma compensação que o governo federal vai fazer, mas o que está mais em pauta são os impostos sobre os combustíveis que estão de volta, claro, à pauta do governo federal para que a isenção ela caia por terra. Então, só para que a gente entenda definitivamente, tendo um aumento ali no custo do combustível, que basicamente é o principal fator inflacionário, é importante você ter noção que nós teremos provavelmente no Brasil índices inflacionários bastante altos e um IPCA com um prêmio ali bastante elevado também. Isso faz com que fundos imobiliários do setor de recebíveis eles acabem tendo uma certa vantagem em relação aos fundos de tijolo ou fundos que não têm efetivamente uma ligação tão forte com o IPCA. Então é interessante a gente ter basicamente uma noção antes do porquê que esses fundos imobiliários de papel eles vão ser beneficiados e qual o risco que nós temos por detrás disso, porque não são apenas flores ali por detrás desse investimento. É interessante você notar o seguinte: poderia, por exemplo, uma empresa pagar um IPCA mais 30% ao ano? Talvez algumas empresas elas tenham essa saúde financeira, mas enxergue que 30% ao ano é um valor muito alto e que pode acabar efetivamente com uma empresa, gerar uma dívida tão alta que a impeça de manter as suas próprias atividades. Porque de vez em quando você tem uma dívida tão alta e você não consegue colocar efetivamente aquilo no custo do produto, ou o seu produto acaba sendo menos vendido e a sua receita acaba diminuindo também se você quer aumentar esse preço. Então nós temos aqui a necessidade de fazer um balanceamento entre uma carteira bem diversificada de CRIs, mas com fatores de indexação e um determinado prêmio razoáveis que sejam para devedores interessantes e com uma capacidade de crédito boa, porque afinal de contas, se você não consegue pagar, o seu fundo imobiliário ele não vai receber aquele valor e você finalmente vai ter um default, ou seja, você vai ter um risco de não pagamento. Um determinado devedor ele foi lá e falou: olha, não consigo pagar, não tenho dinheiro, minha operação não gerou lucro suficiente para fazer o pagamento disso. Claro, talvez dentro de um fundo imobiliário bem diversificado,
em relação a vários CRIs que tem lá dentro, isso pode não impactar tão fortemente seu rendimento. Mas imagine se isso acontecer numa escala gigante, onde você tem, por exemplo, um IPCA com uma indexação tão alta que todos os devedores eles fiquem efetivamente prejudicados e não consigam pagar. Então você vai ter uma perda muito grande no seu fundo imobiliário, tanto nos rendimentos como na cotação, porque se o fundo imobiliário ele não está pagando, a cotação ela acaba sim sofrendo bastante. Então, só para que a gente tenha uma noção efetivamente do que aconteceu com alguns fundos imobiliários aqui durante um período deflacionário, é interessante a gente notar o seguinte. E indo aqui para um dos fundos imobiliários que eu quero tratar com vocês, vamos para o CPTS. Claro, é um fundo muito interessante, é uma gestão que eu gosto muito também, mas é interessante a gente notar a queda que nós tivemos nesses últimos períodos. Ele saiu aqui de R$ 97,00 e ele chegou a bater alguma coisa na casa dos seus R$ 75,57 num determinado período. Claro, muito afetado pelos rendimentos que vieram bastante baixos, mas vamos entender um pouquinho melhor o que aconteceu. Se olharmos aqui numa perspectiva geral, o fundo imobiliário ele sempre veio pagando um rendimento bastante interessante. Se lembrarmos ali daquele gráfico, e aqui eu vou trazer para vocês de novo, aqui ó, os períodos que nós tivemos deflação. Claro, julho, agosto e setembro. Vamos ver quanto que isso impactou efetivamente os fundos imobiliários. Ó, nós tivemos uma queda a princípio aqui em outubro, a segunda em novembro e uma outra aqui em dezembro, já com uma certa recuperação aqui já em janeiro. O que eu quero trazer com vocês, e inclusive o relatório aqui do CPTS foi muito claro nesse sentido. Os fundos imobiliários de recebíveis de papel, basicamente eles têm um atraso no que eles dizem em relação a inflação que fica cruada dentro do CRI. Então, melhor explicando isso aqui. Se eu tenho um período de deflação em julho, por exemplo, aquele CRI ele vai me gerar só esse prejuízo, vamos dizer assim, um recebimento menor daqui 2, 3 meses. Então, consequentemente, se eu tive um problema ali em julho, talvez agosto eu não tenha nenhum problema, setembro e talvez outubro eu comece a ter algum problema e aí eu já vou receber um pouco menos. Se eu tive um outro período de deflação, consequentemente eu vou receber menos ainda. Outro período de deflação, vou receber menos ainda, mas também esse resultado vai ser só lá na frente e o cotista ele só vai sentir no vamos dizer assim, no curto prazo, mas num período relativamente longo ali dentro do ano, só depois de 3 meses, ele vai efetivamente sentir esse efeito negativo dentro do CRI. Então, se olharmos aqui, o CPTS ele tinha ali uma reserva de lucros e ele tentou manter o rendimento num valor alto. Só que aí, com períodos deflacionários seguidos, ele não conseguiu manter um rendimento tão alto. Tanto é que num determinado mês aqui, ele chegou a pagar 37 centavos, efetivamente um yield bem baixo para um fundo tão interessante quanto o CPTS, mas que ele já vem se recuperando gradativamente. É interessante notar que isso não aconteceu exclusivamente com o CPTS. Nós temos aqui o Iridium, que em um determinado período, não tão longo, ele teve uma queda aqui de basicamente 21%, ele foi para R$ 88,00 e ele já chegou a ser cotado a R$ 111,50. E aí, se olharmos aqui os rendimentos, a história ela se repete basicamente. Nós tivemos ali aquele período deflacionário e aí, consequentemente, os rendimentos eles vieram a cair, mas já estão aqui se recuperando, trazendo novos patamares interessantes. E isso, claro, pode ser diferente para outros fundos. Por exemplo, o REC-R, ele já chegou a bater ali seus R$ 103,00 e num determinado período ele chegou a bater R$ 84,30, também uma queda de 18,7%. Mas aqui nós temos uma diferença em relação a esse fundo. Alguns fundos imobiliários, eles têm um regime de contabilidade diferente. Um é o regime de caixa, outro é o regime de competência. Cada um deles faz a contabilidade de uma forma diferente e isso impacta o resultado diretamente. O REC, por exemplo, ele foi diretamente impactado no momento que nós tivemos a deflação. Por quê? Ele traz dentro da sua contabilidade uma forma diferente de fazer o cálculo e, consequentemente, a deflação ou a inflação mais alta, ele é diretamente impactado e assim no próprio mês que isso acontece. Tanto é que nós tivemos aqui nesse período já a deflação na cara, que o fundo ele já sofreu direto com isso e consequentemente muitos cotistas ficaram assustados com o rendimento de 44 centavos e já desovaram as suas cotas achando que o fundo imobiliário ele fosse acabar. No entanto, não é essa a perspectiva que eu tenho para os fundos imobiliários de papel, muito menos para o período de inflação do Brasil.
E aí, trazendo vocês aqui para a tela, para mim de novo, é interessante que você tenha sempre em mente que os fundos imobiliários de papel, eles sofrem sim uma oscilação em relação à marcação do papel dentro ali do mercado, mas também existe todo aquele índice inflacionário por detrás dele. Então nós temos aqui duas formas diferentes de precificação do recebível imobiliário que tem lá dentro. A marcação a mercado do próprio título, e nós temos o indexador junto com um determinado prêmio ali dentro. Então, por exemplo, você tem uma carteira ali dentro do seu fundo que paga IPCA mais 7, por exemplo. O IPCA é o indexador de inflação e o mais 7 seria basicamente o prêmio que você teria em cima desse título, considerando que dentro da renda variável, por ser, vamos dizer assim, título mais arriscado de investimento, você tem uma rentabilidade um pouco melhor do que aqueles títulos públicos. Então, seria interessante você notar exatamente que tipo de carteira que você quer ter e qual o seu perfil de investidor. Inclusive, eu tenho vídeos aqui no canal onde eu trato sobre o perfil de investidor, a sua capacidade de tomar mais ou menos risco e sofrer ou não com a volatilidade do mercado. Então, é interessante depois dar uma olhada também nesse vídeo. Agora, para que a gente consiga encerrar esse vídeo, e a mensagem mais importante que eu quero passar para vocês é: o Brasil é sim um país com uma inflação crescente. Isso sem dúvida. O ponto é, muitas pessoas se assustaram com rendimentos caindo dos seus fundos imobiliários de papel que estavam pagando mais de 1% ao mês, quando viram que houve um período relativamente curto de rendimentos muito mais baixos. Essas pessoas simplesmente desovaram suas cotas, esqueceram que existe um fundamento por detrás, esqueceram da história do país em que elas estão investindo e simplesmente venderam suas cotas sem pensar o que poderia ser do futuro e da possibilidade de você comprar cotas de um fundo imobiliário muito bem gerido, com um patrimônio bastante robusto e com uma gestão qualificada, para que você consiga comprar mais cotas e, em relação ao seu prêmio, ou seu yield on cost, ficar muito mais alto do que aquele 1% que aparece ali na sua tela. Então, imagina você, por exemplo, comprar o CPTS, que já chegou a valer mais de R$100 por R$80. Poxa, em relação ao seu prêmio de custo, em relação ao seu custo de aquisição, o seu yield, considerando que esse fundo ele volte a pagar mais de R$1 por cota, será muito mais alto. Então, você que é investidor de longo prazo e entende de fundamentos dos seus fundos imobiliários, das suas ações, é muito interessante você ter uma perspectiva de que assuntos de curto prazo, eles vão sempre influenciar no preço de ativos da bolsa. Agora é interessante você saber se posicionar para você aproveitar essas oportunidades e fazer bons negócios, porque sempre vai existir alguém que está com medo daquele ruído de curto prazo e vão existir pessoas que naquela oportunidade em que tudo estiver ruindo, tudo ali conspirar negativamente contra o fundo imobiliário, contra uma ação, vai ter a oportunidade de comprar muito mais barato, enxergando talvez uma perspectiva. Claro, não existe uma resposta certa para isso. No entanto, eu hoje enxergo que com o fim da isenção do ICMS, com o aumento, inclusive, dos custos do combustível, que a Petrobras já anunciou e outras empresas também já anunciaram, eu acredito efetivamente numa inflação muito mais alta para o ano de 2023. Inclusive, eu enxergo uma Selic já talvez na casa dos seus 15% até o final desse ano. Não considero que nós teremos efetivamente um retorno à média do que o Brasil efetivamente estava, como o Banco Central tanto divulga, considerando que em 2024 nós teremos alguma coisa ali na casa dos seus 8,5% da Selic. Claro, pode ser que isso aconteça em função de diversos eventos que podem decorrer aqui no ano de 2023. No entanto, hoje a minha perspectiva é extremamente diferente e negativa em relação à inflação no Brasil. E eu espero que esse vídeo tenha contribuído bastante para você, para entender que os fundos imobiliários de papel vão continuar pagando bons rendimentos para este ano e muito provavelmente para o ano de 2024. É interessante você saber se posicionar nesses momentos com uma certa crise, com uma certa instabilidade no mercado, para que você possa comprar bons fundos com boas gestoras e boas estratégias. Então, espero que tenha ajudado e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!